Quando estudamos sobre alquimia, é normal ouvirmos falar sobre os 7 metais. E desses metais tem pelo menos 2 que se destacam muito, o chumbo e o ouro. Fala-se muito da busca pela pedra filosofal, da nossa capacidade de transformar chumbo em ouro. Só que para você poder transformar chumbo em ouro e conhecer os outros metais, é importante que você saiba o que cada metal de fato significa. No nosso programa de hoje, nós vamos te explicar o que é o chumbo, o que ele representa e como você pode trabalhá-lo. E para que a gente comece a entender os aspectos relacionados ao chumbo, eu vou trazer duas outras diferenças. Uma delas é o elemento terra, inclusive nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre, caso você não conheça, quando terminar esse vídeo você pode ir lá dar uma olhada. E também a Sefirot Malhut, da Árvore da Vida. E aí, para quem já tem essas diferenças, começa a ficar um pouco mais fácil de entender que o chumbo está relacionado a algo mais concreto, a parte mais material, digamos assim, da nossa existência, e ele também está relacionado ao início dos ciclos. E, obviamente, a partir disso, a gente percebe que, então, o chumbo sempre se manifesta de alguma forma na nossa existência e, portanto, obviamente, nós precisamos entender como harmonizá-lo. Um chumbo não harmonizado, ele, dentre outras coisas, está relacionado à ideia do bebê, ou seja, aquele que depende de qualquer outra pessoa para fazer tudo. Ele não consegue se virar sozinho, tanto na sua vida externa quanto na sua vida interna. E nós, obviamente, embora não sejamos bebês, em algum aspecto, pelo menos, da nossa vida, nós somos, com certeza, nós somos dependentes. Óbvio, socialmente falando, a gente sempre vai depender de outras pessoas e é importante que a gente tenha essa noção. Mas muitas vezes, individualmente, a gente consegue sim desenvolver certas coisas que a gente acaba não desenvolvendo, ou por comodismo, por preguiça, ou, para não ser tão duro, por falta de capacidade ou de necessidade mesmo. Afinal de contas, a melhor forma de aprender alguma coisa é precisando fazer e não tendo ninguém para fazer por você. A ideia do chumbo é justamente que você desenvolva isso antes de se ver numa situação muito complicada, onde você é obrigado a desenvolver. E para amarrar essa primeira explanação, a gente pode também compreender que se de um lado eu tenho essa dependência, do outro, um chumbo harmonizado e desenvolvido significa alguém que consegue cuidar de si mesmo e dos outros de maneira muito adequada. A gente pode pegar o exemplo de um cozinheiro, de um administrador, ou seja, de alguém que permite que as coisas relacionadas à matéria, à concretude, aconteçam, que elas de fato consigam se manifestar, que elas possam se manifestar no mundo físico e a partir disso gerar as transformações também nesse plano de existência. Como o João bem disse, né, o chumbo ele é esse metal mais denso, né, ele é esse metal associado à terra, associado à Malhut, então ele é um metal que está associado à materialidade. Ele está associado à concretude das coisas, à realização das coisas. Tudo acontece no chumbo, tudo acontece através do chumbo. Ele é a grande ferramenta através do qual a gente consegue, vamos colocar assim, se manifestar. Por isso mesmo que quando ele está em desequilíbrio, normalmente as pessoas elas vão ter algumas deficiências na forma como elas conseguem se manifestar na matéria. O chumbo está muito associado justamente a essa ideia de você poder se suprir materialmente, né? Ou seja, você ser, entre muitas aspas aqui, uma pessoa materialmente bem resolvida. Só que esse materialmente bem resolvido, às vezes pode ser mal interpretado. Pode ser interpretado por uma pessoa que tem um bom emprego, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa... E de fato, essas coisas fazem parte. Você conseguir dinheiro suficiente para você subsistir e também conseguir viver bem, essas coisas todas. Mas não necessariamente é algo que está associado apenas a você ter uma vida de luxo ou algo desse tipo. Até porque isso também geraria um comodismo, isso geraria uma deturpação do metal chumbo. O metal chumbo está associado justamente a essa capacidade de você conseguir viver de maneira harmônica na matéria, trazendo tudo aquilo que você tem para ser aplicado de maneira equilibrada nessa matéria. Então, se a gente tem a nossa capacidade cognitiva, o chumbo, ele, apesar de não fazer parte, ou melhor, o chumbo, apesar de ele não representar essa nossa parte cognitiva, se ele não está bem aspectado, essa parte cognitiva não consegue se manifestar bem. A mesma coisa é a nossa parte emocional, a mesma coisa seria a nossa vontade, todos os nossos aspectos imanentes, todos os nossos aspectos transcendentais, todos os nossos aspectos imateriais, eles precisam do chumbo para que eles possam se manifestar. É como se a gente entendesse o seguinte: existem 7 metais.
mas todos esses metais, eles confluem para o chumbo. Então, o chumbo mal aspectado, desequilibrado, independente se os outros metais eles estão bem ou não, eles não vão conseguir se manifestar de maneira plena. É como se você quisesse passar água pura por um canal que está extremamente sujo, ou por um canal que está extremamente cheio de detritos e não permite que aquela água flua bem, né? Então, a gente precisa trabalhar essa nossa ideia do chumbo em si para que a gente possa manifestar toda a nossa potencialidade no seu máximo de vigor. Uma outra questão que a gente tem que ter em mente, associado ao chumbo, é que ele é muito ligado à ideia da nossa vida na matéria, né? O Patrick já abordou um pouco disso, o João também, mas o chumbo ele é muito ligado às nossas sensações. Geralmente as pessoas falam sobre os nossos sentidos, e a gente também fala nos nossos programas sobre os sentidos, porque fica um pouco mais fácil de você perceber aquilo que nós estamos falando. Mas os sentidos, de fato, eles não acontecem no nosso corpo, né? O nosso corpo recebe estímulos, alguns desses estímulos são bons ou são ruins, pelo menos assim nós interpretamos dessa forma, né? A nossa inteligência vai interpretar um determinado estímulo como bom ou ruim e vai desenvolver algo que nós chamamos de sentidos. O chumbo, ele está muito ligado justamente a esses estímulos e ele vai buscar de maneira natural aquilo que é bom e se afastar daquilo que é dito como ruim. Perceba que aqui nós estamos falando num primeiro momento que o bom e o ruim não são de fato bons, ou algo bom ou algo ruim, mas é algo que de maneira subjetiva aquele ser, através das suas experiências pretéritas, vai entender como bom ou ruim. Dá um exemplo simples. Dificilmente você encontra alguém que gosta de ir para a academia malhar. Mas ir para a academia é ruim, porque é chato, é isso, aquilo outro, nossa, eu tenho uma dificuldade de fazer um determinado exercício, isso é muito ruim. Bem, perceba que esse que é ruim, que está pensando como ruim, é a nossa subjetividade que não quer se esforçar nesse sentido. Mas se você faz um treino bem acompanhado, bem prescrito, bem executado, a sua condição de saúde tende a melhorar. Então, fazer um treino na academia, ele é uma coisa boa, mas não necessariamente nós vamos interpretar como uma coisa boa. Ter uma boa alimentação, para algumas pessoas, é horrível, porque isso tem gosto ruim, não sei o quê, porque nós não estamos acostumados com aquele tipo de coisa. E esse chumbo primordial, esse chumbo mais primitivo que nós temos, tende a querer afastar justamente essas demandas. Através da nossa transformação, é importante que a gente tenha em mente que o chumbo ele é um metal maleável, né? Apesar de pesado, né? Ele é um metal maleável, ele se molda, ele se adequa às condições no qual a gente se encontra. Né? Ele vai mostrar que é um metal que vai trazer para a gente uma ideia de sobrevivência. Eu vou grudar em determinados padrões que eu estou aderindo. Então, se eu estou num cenário que é um cenário desarmônico, eu vou me mesclar naquele ambiente e eu vou começar a ter as atitudes e os comportamentos daquele ambiente. Mas se porventura eu começo a frequentar um outro ambiente, eu vou me comportar desta outra maneira. É claro que na vida a gente não frequenta um só ambiente, né? A gente frequenta vários ambientes e a gente tende a perceber pessoas que elas mudam da água para o vinho, né? Dependendo de onde elas vão. Tudo bem, isso faz parte. Isso é o chumbo dentro delas que está se manifestando, ainda de maneira desarmônica. Cabe a nós, através do nosso processo de lapidação, fazer com que, como o Patrick comentou lá no início da fala dele, que esse chumbo ele esteja bem aspectado para receber as influências do ouro em última instância, mas dos outros metais também bem aspectados, fazendo com que o chumbo pareça desaparecer. Por que pareça? Porque se nós estamos manifestos no mundo, nós estamos nos manifestando de maneira do chumbo. Nós utilizamos esse metal do chumbo para nos manifestarmos. Mas esse metal, ele se molda aos desígnios do ouro, daquilo que é mais elevado, daquilo que é mais sagrado. Significa que eu vou saber me comportar em cada ambiente. Eu vou poder olhar para mim e perceber, olha, isso aqui em mim é pesado.
Pronto, eu vou trabalhar determinada questão associada àquilo, trazendo o ouro para aquele chumbo. Eu vou perceber, né, como o João falou, esse processo de dependência infantil, perceber qual é a minha dependência nesse cenário. Não necessariamente é uma dependência que nós falamos que é uma boa dependência, que é o sentido de colaboração entre todos os grupos, mas uma dependência, uma coisa quase que parasitária. É a pessoa que nada faz e tudo quer, que acha que o mundo deve girar em torno do seu próprio umbigo. Ou até mesmo uma dependência emocional que às vezes a gente tem. Eu preciso fazer tal coisa, porque senão o fulano não vai gostar de mim, o fulano vai aprovar, o fulano vai desaprovar. Você começa a viver muito em função do outro. Se esse outro, de fato, ele é um mestre, ele vai te guiar dentro do processo alquímico, né? A gente já falou sobre as operações alquímicas e a gente já falou justamente sobre esse processo de imitação, né? Se você está imitando coisas que são boas, perfeito, siga nesse caminho. Mas saiba como aplicar isso na sua vida. Mas se você está imitando aquilo que é ruim, cara, corta, afasta isso. É difícil? É difícil, porque o chumbo é pesado, ele vai te puxar para baixo dentro desse processo. Mas é importante que você tenha isso em mente, sabendo que você vai se ancorar em algo superior. A busca por modelos, a busca por exemplos, ela é uma constante. Nós já falamos em programas passados a respeito de você ter o seu herói de estimação, né? Aquele que não é o que vira um pet para você, mas é aquele que você estuda, você admira e em qualquer situação você vira e pergunta: o que esse personagem faria? E aí você sabe o que você deve fazer nessas situações. Você está utilizando o seu chumbo para se moldar àquela ação. E aí você vai falar: no primeiro momento é difícil. No segundo também. No terceiro, continua sendo difícil, porque você precisa de repetição. Não é porque você conseguiu uma vez que você vai conseguir sempre. Da mesma forma, não é porque você falhou uma vez que você vai falhar sempre. Cada tentativa, ela está dentro de um contexto novo, desde que nós conseguimos observar o contexto desta tentativa e das tentativas passadas. Se eu observo as minhas tentativas passadas e percebo as influências que nela recaem, eu consigo saber o que eu posso tirar e o que eu posso manter para a próxima tentativa. Que comportamento eu devo manter, que comportamento eu devo tirar e continuar executando gradativamente. A gente ainda está no chumbo. O chumbo é o mais pesado, ele é o mais próximo da terra, ele talvez seja o mais difícil que a gente tem para lidar, mas é nele que todos os nossos processos vão acontecer. A partir de hoje, nós vamos continuar uma série, nós já temos uma série alquímica, mas falando sobre os outros metais. Também vamos falar sobre o mercúrio, o enxofre e o sal, vamos falar sobre outros símbolos alquímicos, mas nós estamos destrinchando de maneira separada, mas sempre fazendo pontes com outras coisas, para que vocês possam entender assim como funciona a nossa própria vida. Nós precisamos observar o chumbo de maneira separada, mas nunca separá-lo do contexto no qual ele se encontra, dos seus vínculos com os outros elementos. Porque só quando nós entendemos como ele funciona solo, mas ele funciona em grupo, nós conseguimos transformá-lo em ouro, alcançando a verdadeira pedra filosofal. E até o próximo programa. Tchau, tchau!